Weekend. Muito boa noite. E aí, você aí, bonitona, você bonitão, mais uma vez aqui na nossa sala de estar com amigos. Este programa Nós é para receber os amigos e bater um papo informal, um papo gostoso. É assim, nós e você aí na sua casa, na sua escola, na intimidade do papo. E hoje nós vamos discutir um tema muito importante, esse mês de julho, hoje, 28 de julho, muita coisa aconteceu. E aqui nós vamos discutir o processo da independência da Bahia. Esse mês nós temos discutido muito em todos os nossos programas a questão da identidade. E hoje nós vamos trazer a questão da memória, da referência, da construção do ser baiano, da construção da nossa história através da oralidade, através de quem nós somos. Conhecer a Bahia é conhecer a nossa identidade e, principalmente, a nossa história. Então, para conversar com a gente, além do nosso... E aí, bonitão, tudo bem? Tudo ótimo, Robson. Melhor agora estando com essa excelente companhia aqui, nessa noite maravilhosa, em mais um Nós em Revista. Pois é, toda terça-feira. Olha, você sabe que agosto é o mês de aniversário da TV Conexões. Ricardo, professora Estael, 5 anos nós estamos fazendo. Vai ser um mês de festa com uma grande programação e nós batemos um recorde, Ricardo. Nós somamos nesses 5 anos 36 mil horas de gravação e de ir ao ar. É um número que eu fiquei impressionado quando o pessoal da estatística me mostrou 36 horas, 1000 horas aqui com vocês, ó, aqui gravando na estrada. 2.198.000 espectadores nós alcançamos, Ricardo, e você faz parte dessa história. É um agradecimento, professora Estael. A senhora está chegando e quem chega não sai, não é isso? Com certeza, né? Esse aqui é um local de reunião de amigos, de convivência e de aprendizados, né? De trocas. E todos que vão chegando vão se agregando a esse grupo. Então é muito importante essa permanência e continuidade. A partir de agosto, vem cá, a partir de agosto, os programas ao vivo com mais interatividade. Você vai poder ligar da sua casa, você vai aparecer aqui no vídeo, faz uma chamada para a gente, você vai poder estar aqui batendo papo com a gente nos nossos telejornais, nos nossos programas. Esse programa é você quem faz. Essa TV é para você, ela tem identidade. Então, seja bem-vindo à TV Conexões nesses 5 anos. Olha, novas estreias, temos programas, nossa programação a partir de agosto, de domingo a domingo, da manhã até a noite, você fica conectado. É a maior TV educativa com programas locais do Brasil, porque é aqui que nós fazemos, essa equipe maravilhosa, e os nossos companheiros, os nossos parceiros, estão junto com você. Agora, para continuar, dê seu like, isso é muito importante. Você sabia, Reuter, sabia, professora, que falta apenas 200 pessoas para alcançarmos os 10K. Então, vá lá, isso é importante. Gente, então sejam bem-vindos. Seja bem-vinda, professora. Me permita, Ricardo, começar com a professora Estael, que anda. Então, isso. Só um cumprimento. Seja bem-vinda à TV Conexões. Muito obrigada. Pois é, professora Estael, que anda.
O prazer todo meu de me apresentar para você. Estael, estrela de Deus, raio de sol, aço. Meu nome é Estael que anda, princípio feminino, sereia. Meu nome é Estael que anda, machado. Uma mulher com visão de futuro que possui asas, que sugere equidade e justiça. Você pode até me chamar de mulher, mas meu nome é Estael que anda, machado. Muito prazer. Muito, olha, historiadora social, artista, poetisa. Poeta, Eita, isso. seja bem-vinda. E Ricardo Carvalho, que não conhece esse homem na Bahia, é um parceiro de todas as horas. Nós nos conhecemos há muitos anos, né? Desde a adolescência, quando começamos a frequentar ali o mesmo centro espírita, ainda na adolescência. Eu não sei se ele lembra disso, mas dos nossos retiros, né? Então, muitos anos, Ricardo. É verdade. A gente, na nossa adolescência, mais ou menos uns 10 anos atrás, né? Ah, sim. Quando a gente... Eu tenho muita alegria, muito orgulho de fazer parte, né, dessa família do TV Conexões. Vi esse projeto nascer. Verdade. Né? E vejo nele realmente uma possibilidade imensa da gente ampliar essa parceria, porque estamos trilhando em caminhos muito semelhantes, né, da história, do conhecimento, da educação, do teatro, do audiovisual. Essa é a minha vida, né, e me vejo muito, cada vez mais integrado nesse projeto. E agradeço mais uma vez pela oportunidade de vocês me receberem tão generosamente aqui. Ah, nós que somos gatos, né? Ah, sem dúvida, né? Momentos como esses são momentos ímpares e, como já foi muito bem colocado aqui, nós estamos vivenciando uma experiência que ela possibilita aqui reflexões de a gente pensar uma educação que está se comunicando também com o audiovisual e com a possibilidade de estarmos debatendo com diversos profissionais que talvez não poderiam estar nos diversos territórios da Bahia, mas que a partir da TV Conexões ele tem esse contato, ele tem esse momento de reflexão. É por isso que nós estamos aqui sempre presentes nessas terças-feiras para poder continuarmos a debater, a pensar e fazer esse projeto crescer cada vez mais. Então, está no ar o Nós em Revista. Então, para falar de identidade, vamos começar, e esse é o tema, a independência da Bahia, nos seus diversos aspectos, social, humano, mas, essencialmente, vamos tocar em 2 pontos, memória e identidade. E o nosso hino, olha, chega a me arrepiar, ele é lindíssimo e revolucionário, e ele tem posição. Então, vamos iniciar nosso programa. Nós fizemos um documentário, tem uns 3 anos, não é, Ricardo? 2023. Nós estamos batendo aí quase 900 mil pessoas de audiência com esse. Você não assistiu ainda? TV Conexões, a Estação do Saber, o YouTube, com um grande elenco. O elenco é maravilhoso. Até hoje eu sou muito grato a esse elenco. Ricardo participou efetivamente, alcançando quase 900 mil pessoas de audiência. E nós vamos ver alguns trechos desse documentário aqui no programa de hoje e vamos começar com essa belezura, representatividade do nosso hino, o hino ao 2 de julho. Então, técnica, vamos lá. Nosso sol, 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo exerá nossas nações. Com direitos
despotismo. Exagerar nossas ações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo. Exagerar nossas ações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, brasileiros corações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, brasileiros corações. Cresça, filho de minha alma, para a pátria defender. No Brasil já foi jurado, independência, independência ou morrer. Nunca mais o despotismo. Exagerar nossas ações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo. Exagerar nossas ações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, brasileiros corações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, brasileiros corações. E é emocionante, né? Estael Ricardo Ervoita, esse hino, ele tem uma representatividade muito grande. Ricardo, às vezes, para todos aqui nessa sala, alguns dizem, não sei se um discurso, a oratória, a retórica, mas nós podemos dizer a independência do Brasil na Bahia ou reafirmar a independência da Bahia dentro de uma estrutura e desse cenário no qual a história percorreu. O que é que você acha? Eu acho que é preciso fazer uma correção coletiva, né, assim, na história do país. E isso só vai acontecer com episódios como esse que a gente está vivendo aqui, de trazer à tona novamente o 2 de julho. É muito mais do que a história tradicional diz. Muita gente tenta colocar a independência da Bahia no contexto da independência do Brasil. Isso é um equívoco. Na verdade, a Bahia não foi atraída para o processo da independência. Foi a Bahia que libertou o Brasil. Foi a Bahia que atraiu o Brasil para o processo de independência. Lembrem, e é bom a gente reafirmar, que o 7 de setembro tem seu significado simbólico, mas é um gesto individual de um gestor público, digamos assim, que resolve romper por razões pessoais e estruturais com a égide de Portugal. Mas o Brasil não ficou liberto em 7 de setembro. O Brasil só ficaria liberto quase um ano depois, no 2 de julho de 1823. Então, eu costumo dizer que a independência do Brasil na Bahia é o dia da libertação nacional. Efetivamente foi o 2 de julho. E tem uma particularidade muito grande, você já trouxe isso quando você traz a questão da identidade. É a única experiência que nós temos no mundo, né? É essa independência da Bahia. Libertar um país através de mulheres negras, libertar um país através de libertos escravizados, de indígenas. A gente não tem um protagonista sequer da elite aristocrática conduzindo o processo de independência. Todos os nomes que já existem, outros que aparecerão, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que a cada ano, novos nomes, novas mulheres, novos personagens, eles são todos do povo. É um caso único, o nosso caso. Isso a historiografia da oralidade nos conta. A senhora coaduna com esse pensamento, Estael? Sim, até a questão da diversidade, né? Nesse momento que é uma luta coletiva e que não foi traçada, foi espontânea. É tipo a defesa de uma situação, como nós temos o exemplo da Joana Angélica, que ela disse, se vocês querem passar, que passem por cima de mim, né?
que passe por cima do meu cadáver. E aí eles mataram e realmente daí ainda inflama mais, né? Traz para a luta muito mais a ideia de mulheres e enfrentamento. Então, dá até para a gente dizer que as mulheres baianas são retadas mesmo, né? Porque uma se veste de homem e enfrenta uma situação bem que, na verdade, ela que foi para lutar. Depois que descobrem, bota ela em uma situação mais confortável na cabeça deles, porque ela foi para a luta e lutou, certo? E a outra enfrenta. E a outra que nós trazemos é a última história que vem com essa força toda, que é a de Maria Filipa, que os homens apanham de cansanção, quer dizer, a arma que tem no momento é que se usa. E essa força da mulher negra, que ela inclusive fazia capoeira, ela usou do tamanho, que era muito grande, uma mulher forte, mas precisou da união também. E expulsa esses homens com a arma que tem no momento, a surra de cansanção. Uma arma biológica, né? A própria natureza. E que se a gente experimentar, sabe muito bem. Eu já tive a oportunidade de sentar no cansação, pensando que era confortável, que era grama. O professor Reuter, nosso companheiro aqui, e eu vou trazer uma outra questão dessa que eu chamo, Ricardo, dessa coisa uterina, da defesa dos nossos princípios, às vezes sem saber que o que nós estávamos defendendo, mas o nosso território, defender a nossa cultura. Então, quando se vê ameaçada essa identidade, essa cultura, né? Essas diversas personas, por diversos motivos, se reúnem ou tomam a frente de uma luta, né? E muitas mulheres, Ricardo, que elas são invisibilizadas até hoje na história, de propósito ou não, vamos discutir isso, mas elas foram aos poucos apagadas da história. Não é isso, professor Reuter? Exatamente. A gente traz essa reflexão para poder falar um pouco dessa participação dessas mulheres, não só exatamente no processo da independência da Bahia, mas ao longo de alguns momentos pontuais dentro da história, que eu quero apresentar hoje aqui nesse programa. Talvez algumas pessoas não conhecem, não tenham ouvido falar ainda desse livro, que é A Independência do Brasil, né? As mulheres que estavam lá. Então, a partir, né, que é um livro, né, que foi organizado recentemente, em 2022, inclusive Socorro Acioli é uma das escritoras que escreve um dos artigos que está aí nesse livro, e ela traz para a gente algumas reflexões de algumas dessas mulheres que participaram, não só mulheres negras, mas mulheres pardas, inclusive a própria Leopoldina, que de alguma maneira acaba tendo uma certa influência nessa permanência do príncipe aqui no Brasil. Então são algumas outras reflexões que nos traz a Baile para a gente pensar esse Brasil, essa identidade desse Brasil império, que vai ainda ter uma continuidade de uma permanência, de uma influência do reinado português, e que só vai criar essa sua identidade mais tarde lá na República. Então, essa é uma reflexão que a gente traz e que a gente vai falar um pouco depois aqui sobre essas mulheres. Mas eu também não quero deixar aqui também de falar, e eu deixei aqui nas mesas aqui alguns livros aqui para poder pontuar, a respeito de que quando nós falamos de história da Bahia, e como muito bem Ricardo colocou aqui, acho que ele foi muito feliz aqui na fala dele, ainda há no nosso país, né, esse modelo, essa forma de se colocar como sendo uma história local e não como uma história nacional, como se fosse algo episódico e não como sendo algo revolucionário. Então, quando a gente se debruça em livros como A História da Bahia em Quadrinhos, A História da Bahia de Luiz Henrique Tavares e outros livros mais,
nós vamos perceber que isso é muito mais profundo. Mas nós não vamos encontrar isso no restante do país. Nós não vamos encontrar isso nos livros didáticos que são distribuídos nas nossas escolas. Para isso, você precisa se debruçar numa pesquisa, você precisa ter um interesse epistemológico de buscar e compreender essa história. E é essa reflexão que nós queremos quebrar aqui dentro desse paradigma, dentro dessa conversa aqui. Mostrar que é muito mais do que isso. Que, na realidade, a nossa liberdade, ela se consolida aqui. Por isso, Ricardo, eu lhe parabenizo por essa felicidade da sua fala, porque ela realmente vem convergir com essa reflexão que eu trago aqui a respeito de que a gente precisa rever que a história da Bahia não é somente uma história local, ela é a história da nossa própria identidade, da nossa própria nação. É o sentido que a gente chama tanto de baianidade, né? Que eu acredito que é filho do 2 de julho, esse senso de baianidade, essa coletividade, essa coisa que a gente gosta de se olhar no espelho. O baiano gosta de vestir a camiseta com uma frase do baianês, o baiano ele ri de si próprio, a gente gosta, né, de toda a nossa performance social, cultural, musical. Nós somos os primeiros a fazer com que uma música baiana faça sucesso. Começa primeiro na Bahia, depois é que vai para o mundo. Né? Mas isso também é um senso de brasilidade que nasce aqui. Porque antes do 2 de julho de 1823, a identidade do país era nenhuma. Absolutamente nenhuma. Isso. Era portuguesa. Né? E olhe lá, nem chegava a ser, era um arremedo de Portugal. E não sei nem se tinha unidade de Não Brasil, entre aspas. Nós éramos um país fragmentado economicamente, socialmente, sem comunicabilidade do ponto de vista até de deslocamento. Mas o 2 de julho muda isso. Primeiro porque o 2 de julho ele garante essa unidade nacional. É bom a gente lembrar de que Portugal estava meio conformado. Perdemos o Sul com a atitude rebelde do Dom Pedro, mas vamos pelo menos preservar da Bahia para cima. Então, aqui na Bahia, com o 2 de julho, Batalha de Pirajá, Itaparica, Bahia de Todos os Santos, a Batalha do Ginipapo, né, no Piauí, que Sim. garantiu também um equivalente lá em menor escala, conflitos no Maranhão, no Ceará. Isso garantiu que o Brasil fosse esse colosso. Nós poderíamos ser hoje América portuguesa, digamos assim, América lusófona, podia ser um componente de 20, 30 pequenos países. Fragmentado igual a América Espanhola. Né? Então, a Bahia garantiu isso, garantiu, entre outras coisas, a unidade nacional, criou esse senso de baianidade que vai se proliferar pelo país, criando um senso de brasilidade. Então, o país deve muito à Bahia e deve muito ao 2 de julho. Porque nós trazemos, Estael, uma centralidade nesse processo de pensar a unidade, né? A que se começou a pensar e, essencialmente, pensar nessa diversidade cultural, de identidade de um povo, de matriz africana, dessa miscigenação. Então, começou aqui na Bahia. É isso? Identidade é se conhecer e se aceitar. Né? Então, aqui começa. Aqui é o primeiro, né? Podemos... quando fica a dúvida, o samba nasceu aonde? Aí Riachão disse, nasceu na Bahia, se a Bahia é a primeira. É isso? E nasceu então, mesmo. Não tenha dúvidas. Então, quando nós vamos buscando sempre o autoconhecimento, isso aproxima a história real, certo? Essa história que não cabe nos livros. São as pessoas se conhecendo, se descobrindo. Então, esse autoconhecimento também leva à história nacional, que chega à Bahia diferenciada. Só que não é abraçada porque precisam evitar. Não pode dar esse reinado para a gente, não é? A ideia de que se deixar o baiano não nasce, não é isso? Estreia. Ele estreia. Olha, falar nisso, estreia. Você já assistiu Carolina Maria de Jesus e os Territórios da Quebrada, Quarto de Despejo. É a nova superprodução da TV Conexões. Já está no ar.
o primeiro episódio e vem aí logo, logo o segundo episódio. Olha, é emocionante essa produção na TV Conexões, Quarto de Despejo, e conhecer melhor Carolina de um outro viés. Então, só aqui na TV Conexões. E daqui a pouquinho a gente volta, vamos ao intervalo nesse Hiperconexão, o mais novo programa da TV Conexões. Olha, é rápido, nós já voltamos, já. O que a história oficial não conta? Uma narrativa que mescla a crueza da realidade com poesia de resistência. A história que o Brasil tentou esconder, contada pela voz que eles não conseguiram silenciar. Enquanto o mundo engolia fogo na Primeira Grande Guerra, nascia uma menina. Carolina! Larga esse papel e carvão, menina. Para de sonhar. Anda, pega a vassoura e vem ajudar sua mãe. Seu choro ecoava num Brasil que mal completara 26 anos sem correntes nos pés, mas que trazia consigo a herança pesada da escravidão. Em breve, Hiperconexão. Aqui na TV Conexões, a estação do saber. Voltamos aqui. Eu não disse que ia ser rápido. Olha, o professor Ervoiter preparou várias peças para nos mostrar várias mulheres invisibilizadas, outras já conhecidas, mas você vai começar por quem, meu querido? Esse é o catedrático. E é só aqui na TV Conexões que você o vê e ouve. Aproveitar, né, essa oportunidade que estamos aqui fazendo essa reflexão e trazer alguns nomes que talvez sejam desconhecidos e que queremos apresentar e que, de certa maneira, tiveram uma participação, mesmo que local, nesse processo de luta pela consolidação de um país independente que hoje conhecemos como o Brasil. Então, quero apresentar para vocês uma nordestina chamada Urânia Vanério. Se vocês não conhecem Urânia Vanério, vou apresentá-la, com a licença, professor Estael, de uma forma poética também. Tá? A menina que escrevia liberdade. Algumas pessoas lutam com espadas, outras com palavras. Ainda muito jovem, Urânia Vanério descobriu que uma página escrita poderia atravessar o tempo. Na Bahia da Independência, quando ideias disputavam espaço com as armas, ela escrevia. Escrevia para despertar consciências. Escrevia para fortalecer o amor pela nova pátria. Escrevia para ensinar. Enquanto os soldados defendiam o território brasileiro, Urânia ajudava a construir algo ainda maior. O sentimento de pertencimento a uma nação que acabava de nascer, porque toda independência também precisa ser escrita. Então, nós temos uma imagem aqui apresentando para vocês a Urânia Vanério como uma forma de instigar um pouco mais quem estiver nos assistindo a conhecer um pouco mais sobre a sua história e de que maneira a sua escrita acabou estimulando muitos a perceberem a necessidade da luta pela liberdade, pela construção de uma nação livre. Olha a grandeza disso, né, Ricardo? Muito bonito. Eu acho que você dá esse palco, né, dá essa visibilidade, esse palanque para personagens que normalmente não estão visíveis, é uma das grandes tarefas das próximas gerações. A professora falou de Maria Filipa. Eu lembro que há 10 anos atrás era assim, conhecida em Itaparica, a tradição oral trazia de alguma forma, mas no momento que surge, que os historiadores se debruçam sobre isso, que viram filmes, que viram documentários, que fazem parte do debate, você começa a dar uma visibilidade maior. Isso vale para todas as minorias, né? E minoria, a gente sabe, não é necessariamente quantitativa.
Então, quanto mais a gente dá visibilidade, que a gente chama atenção, mais justo a gente é com o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Você que está nos assistindo, ouviu história sobre uma persona. Aqui nós temos no palco uma historiadora social que trabalha com a memória, com a oralidade. Ela está lançando um livro, daqui a pouco nós vamos falar disso, das histórias contadas, das histórias narradas pela sua avó. Isso não tem preço, né, Ricardo? Você vai descobrindo a densidade e a ramificação da participação dos baianos aqui no nosso processo de independência. Agora, por que a resistência de invisibilizar esse processo e as pessoas que, na sua opinião, por quê? Não foi necessariamente algo consciente, assim, vamos apagar a história da Bahia. É o processo estrutural mesmo, né, de uma sociedade marcada por um patriarcalismo muito forte, né, em que a cultura e a ciência foi produzida no eixo Rio-São Paulo durante muito tempo. Então, os historiadores daquela região, obviamente, era muito difícil. Outro dia eu disse isso, esse negócio viralizou aí nas redes sociais, que eu disse assim, é muito difícil para o sul brasileiro branco, elitista, né, que se acha europeu, entender de que o país foi liberto na Bahia por mulheres indígenas, como eu disse, né? É muito difícil. E assim, isso vai mudar, está mudando. Eu sou um otimista em relação a isso. Por exemplo, muita gente me pergunta, Ricardo, por que é tão forte em Salvador, emociona tanto, mexe tanto com Cachoeira, São Félix, Maragogipe, mas a gente vai, por exemplo, para o sul do estado e não sente a mesma coisa, porque a gente vai para o oeste baiano, isso não é tão forte. No norte ainda tem um pouco, né? Juazeiro, isso ainda vem. Primeiro porque foi um fenômeno fortemente soteropolitano do recôncavo da Baía de Todos os Santos. O máximo que a gente alcançou foi Pedrão, né? Aí no caminho, né, mais para o norte, aí Feira de Santana. Mas primeiro a gente tem que entender, a realidade é que foi um fenômeno daqui. Baía de Todos os Santos, Salvador, recôncavo. Então, primeiro isso. Segundo, só vai alcançar outros níveis, só vai alcançar o resto da Bahia, só vai alcançar o resto do Brasil, quanto mais a gente falar nisso. Quanto mais livros forem escritos sobre o tema, quanto mais filmes forem produzidos. E aí sim, aí o país vai tomando consciência, né? O preconceito sulista vai começando a entender de que existe protagonismo fora do eixo Rio-São Paulo. E aí a gente vai dominando. Eu sinto que daqui a 10 anos, o 2 de julho talvez não tenha a mesma dimensão que o 7 de setembro, mas a gente vai estar muito perto e talvez um dia ultrapasse, né, a própria data do 7 de setembro, e a gente vê aí algumas acontecendo. A lei, né, que colocou Salvador como capital do Brasil, né, durante o 2 de julho. Né, a gente viu, por exemplo, matérias em rede nacional tratando do 2 de julho. Eu mesmo produzi textos que foram lidos em rede nacional por jornalistas, âncoras de programas. Então, assim, a gente vai chegar lá, não tenha dúvida. Daqui a pouco o 2 de julho vai ganhar a importância que merece. Reforço, né, que uma coisa é certa. Os baianos têm muito orgulho disso, né? Principalmente soteropolitano. Eu moro exatamente no ponto de começo de tudo. Eu sou moradora da Lapinha, nasci e me criei na Liberdade, né? Famosa linha 8. E o orgulho dessa festa acontecer exatamente, o próprio nome Liberdade, a partir do 2 de julho. Era a estrada do boiadeiro, da boiada, ali era tudo fazenda, né? Então, quando esse batalhão passa, que vem vitorioso, passa pela Estrada da Liberdade, que se tornou também o nome da rua Lima e Silva, exatamente que o comando era dele, passa pela Liberdade e chega na Lapinha, que era o portal da cidade, então desfila com muito orgulho. E aí os moradores até hoje mantêm isso tão vivo que é quase impossível andar no 2 de julho, devido a tanta gente. Né? Nós temos, talvez é a festa mais popular, a festa que atrai mais... A festa cívica mais forte. País, né? E ainda estamos mantendo outra tradição. Bom, se é bom levar a cabocla e o caboclo, melhor ainda é a volta.
né? Que aí a força do povo mesmo, porque não tem nem organização política no meio, né? O povo volta trazendo a cabocla, que traz também no sentido religioso, ela vem pesada, eles vêm pesados de presente. A entrada é muito interessante, porque é a base de chuva de milho branco, arroz, e eles retornam, eles têm dificuldade de entrar na casa, eles voltam, e o povo acredita plenamente que eles não querem ficar dentro do pavilhão, né? E aí é uma festa essa volta. Depois nós temos o samba de caboclo na praça, e assim se vira a noite, tanto do dia do 2 de julho, como o dia 5, que este ano foi 4. Devido ao jogo do Brasil, então, o retorno do caboclo e da cabocla foi no dia 4. Mas é uma festa muito bonita, porque do Campo Grande até Lapinhas é um atletismo, você volta correndo. Ricardo, tenho várias inquietações, mas essa é uma delas. Depois nós vamos entrar na questão da escola, como é que se é trabalhado isso na Bahia, mas a entrada e a reverência ao caboclo, depois acho que veio a cabocla, vem depois, né? Ela tem um simbolismo de inclusão, é isso, reverenciando os povos indígenas que participaram também dessa luta, é isso? Se a gente for pegar na raiz tupi, a palavra caboclo quer dizer a miscigenação entre indígenas e africanos. Então, daí já cria um senso de mestiçagem interessante, de ampliação. O caboclo ele representa o povo baiano, não necessariamente só o povo indígena, mas o povo baiano, o povo preto, o povo indígena, o povo branco, os brancos libertos que trabalharam, né, e lutaram pela independência. O interessante é que quando a cabocla chega, ela ganha um outro significado, porque muita gente associa ela a Catarina Paraguaçu, né? É verdade. A mãe do Brasil, né? A primeira igreja. Então aí a gente já consegue começar a fazer toda essa aproximação que a Bahia consegue fazer tão ricamente de tantas vertentes religiosas e etc. Então é muito curiosa essa coisa que a Bahia faz de pegar a Igreja da Graça, a primeira católica do Brasil, a chamada Mãe do Brasil, indígena, né, que vira uma personagem mestiça de alguma forma, e essa coisa que a professora falou, que eu acho tão curioso, como a gente coloca o místico, um religioso, no cívico, né? Então, os pedidos para o caboclo, os pedidos para a cabocla, a associação dela realmente com a religiosidade, eu acho isso muito bonito. E que se permita, porque isso é uma decisão do povo. Muita gente, como é que pode ser uma confusão histórica? Cara, não se escreve história por decreto. Isso é uma coisa, né, que é óbvia. Não adianta, você não vai escrever história por decreto. Quem decide a verdade popular é o senso comum, é o povo. Então, eu saúdo o caboclo e a cabocla e todos os significados múltiplos que eles trazem. Professor Hervoita, quem você traz aí agora pra gente? Que persona você vai trazer aí? Me conte aí. Né? Continuando aqui, né, queremos apresentar aqui também, dentro dessa obra aqui, das mulheres que acabaram contribuindo com esse nosso processo aqui da independência do Brasil. Eu quero falar de uma mineira, né, uma mineira que é Hipólita Jacinta Teixeira de Melo. Então, Hipólita Jacinta, ela vai fazer parte de uma elite dali da região de Minas Gerais, mas mesmo fazendo parte de uma elite, por ser mulher, o papel da mulher, mesmo fazendo parte dessa elite, ela estava muito confinada aos fazeres da casa. Mas, mesmo assim, ela não se deixou influenciar. E, inquietada com aquela situação, ela quis, de alguma maneira, participar dessa aglutinação, desse protesto, dessa inconfidência que ocorre em Minas e que depois vai repercutir no restante do país até acabar, lógico, aqui nesse processo que nós estamos discutindo hoje, no 2 de julho de 1823.
Mas essa personagem que eu apresento agora, ela está nesse momento que antecede, nesse momento ali da Inconfidência Mineira. Então, Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, a primeira chama, antes que o Brasil aprendesse o significado de liberdade, quando ainda éramos colônia, e o ouro de Minas Gerais sustentava um império. Uma mulher que decidiu o futuro, decidiu que não poderia ficar aprisionada. Seu nome era Hipólita Jacinta. Em sua fazenda não floresciam apenas lavouras, ali cresciam ideias, conspiravam esperanças e reuniam-se homens que sonhavam com uma terra governada por brasileiros. A Inconfidência Mineira foi vencida, muitos foram presos, outros morreram, mas as ideias permaneceram vivas, porque quando uma mulher protege o sonho da liberdade, o tempo transforma a esperança em independência. Hipólita foi a primeira chama de um Brasil que ainda sonhava, ousava, estava a nascer. Então apresento para vocês também Hipólita. A imagem dela está aqui representada para que possamos também aí aprofundar um pouco mais na história dessa mulher que contribuiu com o nosso processo de constituição enquanto nação. Um Brasil que vem todos dos resquícios coloniais, patriarcal, machista, dominador, vê mulheres que usaram do seu dom, do seu talento para reunir, para conversar, para escrever, para incitar, nem que seja nos porões, como aconteceu aqui na Bahia, ali em Cachoeira, em vários porões, que se discutia essa ideia da independência de um povo, da sua cultura, e não ao jugo português. Isso é vida, né, Ricardo? É muito interessante. Eu estava aqui tocado, né, Eu não li o livro ainda, né? Faloei, depois desse seu passeio. Está à vontade. Faloei. Mas eu lembrei de uma outra mineira, né, que é a Maria Doroteia de Seixas Brandão, conhecida na literatura como Marília de Dirceu, que há uma possibilidade concreta de que ela foi a pessoa que foi de porta em porta na noite da delação, né, do Joaquim Silvério dos Reis. Ela teria sido a mulher que foi de porta em porta, não avisar só o seu noivo, o Tomás Antônio Gonzaga, mas avisar outros envolvidos na Inconfidência de que eles tinham sido delatados e que seriam presos para que tentasse dar tempo de algum fugir ou se organizar e tal. É vida, assim, mulher é vida. E quando você lia, mestre, eu pensava assim, realmente a independência ela é feminina, né? Ela é feminina, a independência é feminina, não só pelo artigo A, independência, mas porque as mulheres... Você falou da princesa Leopoldina, eu acho que ela foi mais do que uma mera influenciadora, assim, ela foi uma mentora, né, na cabeça lá do Dom Pedro, e isso criou nele um vínculo tão forte que mesmo com todas as peripécias pessoais, sexuais, né, do Dom Pedro, e muita gente atribui a ele a decadência física, a depressão e a morte dela, mas ele ficou com isso, ele guardou, tanto que ele estava em plena batalha quando soube da morte dela, voltou do sul do Brasil até o Rio de Janeiro para poder acompanhar o processo do sepultamento, meio como se fosse assim, tá, eu entendo o peso dessa mulher, entendo o significado dela para mim, para o Brasil, apesar dele, né, ser uma pessoa, digamos, mais livre do ponto de vista de vínculos matrimoniais. Mas é vida, mulher é vida, independência é vida, e esse resgate é simplesmente magnífico. Mulheres fortes, revolucionárias, como nós temos no dia de hoje. Vamos fazer essa ponte agora entre o ontem e o passado, o ontem e o hoje. A própria Carolina, né? Essa mulher revolucionária através da escrita, da denúncia, através da sua arte, se posicionou numa época de um Brasil também muito, muito difícil. Mas quantas Marias... Quantas mulheres estão ainda no seu processo de luta, Stael? Quando uma mulher se movimenta, ela movimenta o mundo.
quando nós estamos falando mesmo das mulheres que participaram da independência, e aí nós lembramos das caretas do mingau, certo? Que era uma forma também de participar. Essas mulheres levavam de madrugada mingau para os seus companheiros, e de uma forma sempre criativa, porque saía de madrugada e que até hoje se mantém também essa tradição de pé, na virada do dia 1º para o dia 2, as mulheres ainda saem de madrugada com o mingau, sendo que a roupa dessas mulheres era como fantasmas, porque assustava exatamente, afastava, esses homens, ou os fortes, os valentes, tinham medo dos fantasmas. Então, é mais uma força que nós temos. Quando a mulher se movimenta, ela movimenta todo o processo, inclusive educativo, porque além do homem ter nascido de uma mulher, ele é educado também por uma mulher, certo? E o público está vendo agora, nós estamos resgatando imagens, nós trazemos isso de forma muito bela e poética no docudrama Caminhos à Liberdade. Você está vendo algumas imagens aí da careta do mingau, e ela tem um cunho social, um cunho coletivo. Esse eu acho que é o mais importante, tanto desse agrupamento, desse coletivo, se é que podemos dizer, e Maria Filipa, que também reúne essa identidade e essas personas, mulheres, e também retratada aqui no nosso documentário e nesse papo, e resgatar essas memórias para você que está aí na sua casa, na sua sala de aula, assistindo este programa. Este programa é um programa da família baiana, da família brasileira, no sentido de trazer a você reflexões, e aqui é o que nós estamos fazendo com a história da Bahia. Ricardo, daqui a pouco ele vai trazer, mas ele está com o livro aí de Hervóis. Eu estou com o livro aqui de Stael aqui na minha mão aqui, que daqui a pouco vamos conversar um pouco sobre ele. Já chegar o último bloco aí, disponível, que a gente vai conversar. Eu acho a importância, Ricardo, de termos estudiosos, pesquisadores, que fazem esse vínculo com a memória e com essa ponte, constrói pontes entre o passado e o presente através da escuta, que a gente pensa que é só a escrita. E isso, inclusive, é usado pelos mais tradicionalistas ou mais desinformados quando questionam a gente, quando a gente traz personagens como Filipa, por exemplo. Mas quais são o grau de comprovação? Então, essas pessoas precisam se atualizar. A ciência histórica é uma ciência em movimento. E as fontes, elas podem ser as fontes primárias, que são os documentos, e há documentos comprovando a existência desses personagens. Mas a gente tem outras fontes secundárias, terciárias, e hoje a riqueza, por exemplo, da oralidade é impressionante, já é aceita como registro histórico, quando uma sociedade perpetua por séculos determinada tradição oral, aquilo passa a ser olhado pelos historiadores. A ciência histórica, ela não é feita de achismo, ela tem um método, um sistema, tem suas técnicas, e entre as técnicas, ela aceita, por exemplo, a tradição oral como uma fonte importante de pesquisa. Senão, assim, não existiriam outros tantos personagens da história europeia, americana, asiática, se a gente não levasse isso em conta. Mas, assim, eu continuo sempre insistindo muito de que o trabalho do historiador é importante, não estou diminuindo de jeito nenhum o labor que nós exercemos, a nossa ciência, mas é muito importante esse congraçamento que a sociedade dá a esses personagens, sabe? Eles continuariam lá, fixados nos livros, nas salas de aula no máximo, mas quando uma sociedade como a nossa, ela absorve, adota esses personagens, tem orgulho deles, e vai perpetuando isso. Eu vi, por exemplo, no cortejo, eu não perco cortejo, apenas quando estou fora, trabalhando e tal, mas quando eu estou em Salvador, eu vou para o cortejo. E aquilo é lindo, você vê mães vestindo suas filhas de Maria Filipa, as mães vestindo suas filhas, e alguns meninos de Maria Quitéria,
Eu vi isso, né? Achei isso belíssimo, né? De caboclo, de cabocla. Então a gente está começando a fazer um trabalho de educação de base sobre identidade, sobre orgulho, sobre civilidade, uma palavra que a gente ficou com muito medo, né? Que é cívico, cada essa loucura dessas escolas cívicas aí, né? Então me permita dar minha opinião, aquilo é uma loucura, escolas cívicos militares. Mas o cívico é bacana, cara. Assim, a festa cívica, a festa em que a gente comemora quem nós somos, que olha para a nossa história. Eu sempre digo que o 2 de julho é um momento que a gente se olha no espelho. A gente se olha no espelho e gosta do que está vendo. Assim, olha e diz, pô, cara, eu sou bonito, eu sou heróico, né? Eu sou um povo, eu faço parte de um povo que tem, né, muita satisfação em ser quem é. Então, acho que é uma congruência, sabe, mestres? É o encontro do historiador, dos historiadores, dos memorialistas. Vai unindo, né, Ricardo? Público, Outras tradições, senso comum, como já tem também o samba junino. Logo após o desfile, começam os sambas juninos que vêm dos bairros periféricos. É verdade. E tem o feijão, é distribuído um feijão. Isso é uma festa. Vamos começar daqui a pouquinho. Vamos para mais um intervalo, depois nosso último bloco, porque a independência da Bahia tem cheiro, tem sabor, tem alma e tem feijão. A baiana adora um feijão, um feijão ali, ó, recheado de charque, né? Aquele feijão, não é fradinho, como é que faz, chama o não é branco, é o... Como Dobradinho? Não, o nosso feijão. Porque o carioca tem o feijão preto. O mulatinho. O mulatinho. O nosso feijão é... Olha, gente, olha que identidade. Não podia ser diferente na Bahia, né? O nosso feijão é mulatinho. Vamos ao intervalo e já voltamos. Informar, educar, inspirar. Assim nasce todos os dias a TV Conexões. Aqui, a educação ganha voz. A informação chega com qualidade, diversidade e propósito. Somos uma TV educativa, democrática e plural, conectada com a Bahia. Produzimos conteúdos que unem jornalismo, cultura, ciência, tecnologia, cidadania e educação profissional. Cada programa conecta conhecimento com a realidade. Já alcançamos milhares de espectadores. Porque comunicar também é educar. Por trás de cada programa existe dedicação, competência e compromisso com a educação pública. Aqui você tem voz. Aqui você se vê. Aqui o conhecimento se conecta e transforma vidas. TV Conexões, a estação do saber. TV Conexões, 5 anos aí de história e vamos trazer, olha, novos programas, novos apresentadores. É a Bahia, oxente, gente. É isso, Ricardo. O nosso sotaque maravilhoso, tem que nos orgulhar. Vai trazer mais alguém? Eu quero. Vamos iniciar, né, esse último bloco Isso. apresentando mais um aqui de nossas mulheres, né? Talvez desconhecida para alguns, mas que estamos apresentando agora para poder trazer essa reflexão. Quero apresentar para vocês uma mulher do sertão, Bárbara de Alencar. Tá? Então, Bárbara, para conhecermos Bárbara também de uma forma poética, e a imagem dela está aí representada para que possamos ter a sua figura, eu vou dizer o seguinte: a revolução mora no sertão. O sertão conhece mulheres fortes. Foi ali, entre o Ceará e Pernambuco, que Bárbara de Alencar decidiu enfrentar o império. Não empenhou apenas palavras, empenhou coragem. Quando a Revolução de 1817 levantou a bandeira da República, ela abriu sua casa,
mobilizou sua família e colocou a sua própria liberdade a serviço da liberdade de todos. Vieram as prisões, vieram os castigos, vieram as perseguições. Mas nenhuma corrente foi capaz de prender quem já havia escolhido viver livre. Bárbara fez do sertão um território de resistência e mostrou ao Brasil que a independência também nasceu da coragem das mulheres. Então é com Bárbara que eu quero terminar aqui esse momento de reflexão e deixando o convite para quem não conheça o livro, leia Independência do Brasil, as mulheres que estavam lá, porque com certeza vai fazer uma grande diferença a gente perceber como essas mulheres aparentemente invisíveis estiveram presentes nas entrelinhas daquilo que estamos nos tornando hoje e poderemos ser ainda melhor amanhã, como depoimentos como esse que Stael está nos trazendo hoje com toda a sua reminiscência. E só para completar a questão do feijão aí, Sim. você faltou a pimenta. Sem pimenta, o feijão para mim, pelo menos, não está completo. Todos concordamos. A comida baiana é maravilhosa. É essa comida que traz a miscigenação no seu caldo, no seu cheiro e no seu sabor, não é isso, Ricardo? Como trazer isso? Trazer, e depois, Stael, trazer esta memória, de fato, para o currículo, para as salas de aula, e que rompa os muros, as muralhas do recôncavo, e chegue a todos os recantos, que, assim como o Pedrão, que fez aniversário sábado, esse mês foi aniversário de Pedrão, né? Que chegue aos quatro cantos, aos filhos, aos remanescentes dessa cultura, desse nosso povo baiano, nordestino. Como fazer com que esses docentes, a universidade, passe a ter esse outro ver para a nossa história, para a nossa historiografia? Essa é uma questão que sempre surge muito, né, e nos cobram muito. Qual é o caminho para isso? Eu acho que o caminho está sendo pautado, eu acho que existe um interesse da gestão pública, o governo do estado da Bahia é um desses que coloca o protagonismo do 2 de julho com muita força, e aí, como um processo natural, ato contínuo, os gestores escolares, os professores e coordenadores passam a também desenvolver atividades dentro dos núcleos escolares que deem essa visibilidade ao 2 de julho. Isso não é um ato inevitável, mas a gente espera que os educadores, os professores de história, levem isso progressivamente para a sala de aula, superando as dificuldades que a gente tem de material didático. A gente tem aí a obra maravilhosa do mestre, meu professor, né? Nosso, Luiz Henrique Dias Tavares, nosso professor, do meu colega querido Flávio Caetano, essa mente brilhante que produziu a história da Bahia em quadrinhos. E o nosso livro, se eu puder citar aqui também, né? Salvador, minha cidade, que também trata com muita força com o 2 de julho. Existe já uma produção historiográfica. O material didático ainda não foi atingido de uma forma mais contundente, mas acontecerá. Mas acho que o processo é assim. Qual é o professor de história hoje que pode chegar em uma sala de aula para falar de independência do Brasil e não citar, né, o papel que a Bahia teve? Ele está pecando com a verdade histórica. A essa altura já existe quase, ele é compelido a isso. E as próximas gerações vão vivendo isso de uma forma mais intensa. Eu tenho cobrado a nível federal que o Enem trate sobre o 2 de julho. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Muito pouco. Nesses 30 anos de Enem, foram situações muito pontuais onde o 2 de julho apareceu. Então, eu acho que a gente tem que fazer barulho mesmo para que isso apareça mais no Enem, que apareça nos sistemas de ensino, nos livros didáticos, e aí isso se transforme realmente em algo concernente no ensino de história no nosso país. Stael que anda. Como chegar a as escolas, as rodas de conversa, a oralidade, a história de vida, das vidas que preservam a memória, como a sua história, nascida e criada. Eu também sou filho da Liberdade, né? Ali do São Domingos, perto. Então,
trazer isso e deixar essa marca na escola, nesse currículo? Na sua opinião, o que é preciso ainda fazer? Primeiro passo, né? Nós já estamos aqui tentando, né? Muito importante o que nós estamos fazendo, transformando história em um bate-papo, que não fique aqui só entre nós, e as escolas também aprendam a usar esse tipo de material até para desenvolver a escuta, porque os mais jovens estão tendo essa dificuldade também de parar para ouvir, devido a tanta imagem, tanto as coisas estão muito rápidas, muda muito rápido, e ouvir história precisa também de paciência, para poder interpretar. Então, as escolas podem estar levando pessoas para falar também. Sair da aula fechada, de uma sala fechada, e começar a conhecer, fazer uma viagem mesmo, um passeio no Recôncavo. Imagine quanto o aluno tem a entender. E essa questão da linguagem, se aproximar mais de uma linguagem que entenda as diferenças de gerações, porque nós estamos ficando com muita diferença nisso aí, muito distante uma coisa da outra. Quando provavelmente, vou ter a oportunidade de falar da reminiscência de uma mãe viva, mas uma das coisas na oralidade mais difícil é entender a linguagem do passado, que ainda está tão presente, que estamos aqui falando e valorizando uma história que ainda consolidou na questão histórica, mas não na independência real que se buscava. Vamos falar logo do seu livro, das mães, porque para a gente, para o baiano, a mainha, ela tem um significado, é a mãe protetora, é a mãe de santo, é aquela que abre as asas e nos conta a história e nos faz sentir a necessidade, nos faz ser visceral, trazer o interesse através do sentimento, dessa intimidade com a história desse relato. Eu pego até aí, a partir da capa que o professor está apresentando, essas letras, para você imaginar, são letras maiúsculas de pouco tempo atrás, que não está mais se usando e não está nem percebendo. Nós estamos usando agora a letra que chamava de imprensa ou de forma, muito voltada para a questão digital. Então, ali são letras maiúsculas que as mulheres bordavam, nas toalhas, no enxoval. Temos também uma mesa, que era muito... Todas as casas tinham uma mesa que usavam a toalhinha de ponta. Tudo isso é uma reminiscência. Agora, por que esse jarro tão grande para uma mesa pequena? Trata-se do corpo. Aí tem o corpo feminino. E que a decoração desse jarro são aventais. Então, traz uma forma simbólica de mostrar que os aventais estão sumindo, não necessariamente, porque duplificou o trabalho da mulher. A mulher continua trabalhando na rua, mas dando conta do trabalho de casa, do trabalho doméstico. Então, eu trago... Ali tem uma gota, logo após a palavra reminiscência, que cai e surge uma planta. Então, é uma nova semente, a nova geração, que já está sendo educada por essas mulheres que foram para a escola, eu posso ser uma delas, e que já tem filhos e netos que já estão todos estudando, porque a educação é o canal. Então, ser mãe continua o sentimento o mesmo, tanto faz a mãe antiga e a mãe atual, porque o peso é muito grande, a cobrança é muito grande. E eu ouvi minha mãe, que morreu aos 90 anos, mas contando essas histórias, inclusive ela vem do Recôncavo, daí que vem meu nome Quianda, porque a maior parte vieram de Angola, a turma do Recôncavo, e Quianda esse angolano, é um nome angolano. Então ela traz essas histórias faladas, ela não
Ela não entendia que ela fazia, que ela estava fazendo história. Então é mais um motivo para a gente precisar escrever e explicar. E quando conta que é a avó dela, que minha bisavó indígena, e meu avô, então a palavra era assim, a sua avó índia e seu avô negro do engenho. Então essa mistura entre o negro e o índio. Aí a linguagem vai mudando, né? Aí falava, muitos na minha família Cabo Verde, porque é a mistura indígena. E sua avó foi caçada a cachorro no mato. Então tudo isso tem que vir uma explicação, porque a ideia de que o indígena, que muda-se a linguagem para indígena, que o povo originário era para caça. Então minha bisavó foi exatamente a cachorro no mato que pegaram ela e trouxeram, que ela casou, entre aspas, que o casamento era quem tinha eira e beira e nós não tínhamos, e aí casa-se e tem os filhos, essa mistura. Como também trabalho muito em cima de texto e poesia, eu trago a reflexão aí que a minha existência se faz presente hoje aqui pelo simples fato de que antes de mim vieram os meus ancestrais. Sou a filha que herdará vidas a tantos outros filhos. Minhas ancestralidades compõem de frutos de uma árvore de raízes fixas. E o meu futuro começa quando eu olho para trás. Então eu entendi a história de minha mãe para entender a minha história e construir essa identidade com autoestima, certo? Com autoconceito, ter essa opinião boa a respeito de mim mesma, como mulher negra, que são outras histórias. Às vezes alguém diz, não é uma luta só? Não, porque nós estamos bem abaixo da pirâmide, onde segura toda esse peso da história, que é, além de ser mulher, ainda tem que lutar contra uma discriminação de até mesmo estética, certo? Nós enfrentamos também a dificuldade de, pelo longo tempo, entender nossa própria estética, entender que em cima da minha cabeça não vem um cabelo ruim, vem um cabelo crespo, isso dá trabalho, certo? Porque passa todo o tempo. Então essa mãe entendia que precisava alisar meu cabelo, que ela precisava alisar, mas só tinha um processo de alisamento, ferro mesmo, esquentava o ferro, esticava o cabelo. Esse processo começou para mim com 4 aninhos. Mas é uma tortura, né? Tortura. Então, e ela entendia que estava fazendo bem. Por quê? Porque entendia que o cabelo liso era o cabelo bom, o cabelo crespo era o cabelo ruim. Então, a oportunidade de ouvir, entender uma época e trazer para a atual, fortalece, traz um empoderamento próprio do entendimento. Quando eu reconheço que minha história tem história, não era qualquer coisa, não é solta. Este resultado é da própria história. Da sua ancestralidade. Ancestralidade. Né? Que lindo isso. Olha, eu estou emocionado por esse encontro, né? De Estael. Onde que a gente encontra seu livro? Vai ter um relançamento? Me conte tudo aí para você adquirir esse livro. Eu sou doido para ler. Isso. Aonde é que ele se encontra para a gente comprar esse livro? Qual é a editora? Me fale aí. A editora é Cogito e nós participamos das feiras livres. Agora estaremos na Flipelô, provavelmente também na Flica. E no momento vende na Lapinha. Por incrível que pareça, eu gosto muito de continuar dentro da popularidade, da linguagem, do ser. Então, vende em uma barbearia, porque a barbearia lá que junta muita gente. O bairro está tendo uma força muito grande, barbearia,
né? A volta, né? Então vende na Edu Vale, que é uma barbearia na Lapinha, bem próximo, perto do caboclo e da cabocla, e através também da mão da própria autora, que o Instagram, meu Instagram é @estaelqueandamachado, onde eu também faço essa entrega. Nós estamos em uma pobreza muito grande de livrarias, então nem adianta mesmo sair distribuindo. E no Glauber Rocha, que eu estou para repor, que nós também temos lá esse apoio. Ricardo, certo? Ouvindo essas histórias de memória, quanta coisa a gente tem que fazer nos nossos programas, nas nossas histórias. É um desafio aqui para meus colegas aqui, historiadores. Por que a gente não tem um programa, um projeto? Vamos escrever isso, falando dessas personas, da biografia, né? Eu acho tão importante. Eu assistia tanta biografia. Você trabalhou num canal que é expert em biografia, mas a biografia do nosso povo baiano, nordestino. Você traz isso hoje e já me inquieta a pensar em trazer isso, trazer essas falas da estética, né? Porque a elite branca, a elite que quer preservar a sua identidade ao custo da anulação do outro, né? Então, falar da estética baiana, falar da estética do nosso povo, eu acho que é um tema que devemos aprofundar, não nesse, mas em todos os nossos programas de ressignificação e também com outro olhar nos nossos museus. E aí, o professor Revolta tem um selo, está lançando um selo aqui, museus, que a gente vai visitar os museus da Bahia para mostrar a nossa história. Estamos chegando ao final do nosso programa e, Ricardo, essas considerações finais, mas no sentido, e fala aí também esse é o homem que mais fala sobre a Bahia, com a propriedade de diversos canais, e não só da escrita, mas televisiva, é um homem muito requisitado, porque é quem entende. Então, a gente precisa formar novos historiadores, e você estimula as pessoas com o seu conhecimento, e a gente estava conversando hoje com o Taíque Carvalho, que a gente precisa fazer essas retomadas, né? Porque retomada é memória. Então, eu queria lhe agradecer e deixar sua mensagem final a partir do tema e a partir já aí dos 5 anos da TV Conexões. Primeiro, agradecer imensamente, é sempre uma oportunidade para que a gente possa falar para a juventude baiana, para toda a juventude de todas as idades, mas particularmente essas novas gerações que estarão nos centros de poder, estarão nos comandos das grandes empresas, estarão como força de trabalho da nova geração, desse século XXI que começa. Eu acho que o caminho é esse, é usar a arte, a cultura, o audiovisual. Eu fico muito honrado de ser requisitado, de verdade, né? Tento não dizer não nunca, porque é uma oportunidade que a gente tem. Meu querido mestre Jorge Portugal, quando me chamou para trabalhar na TV com ele dizia: Rico, você tem quantos alunos? Eu disse: rapaz, eu tenho 3.000. Ele: não, você tem que ter 3 milhões. Né? E é isso que vocês fazem. Vocês oportunizam que milhões de estudantes possam ter acesso às nossas falas, aos nossos pensamentos, às nossas ideias. E estou à disposição para o trabalho sempre, porque eu realmente tenho muito orgulho do trabalho, Robson, magnífico que você faz. Eu acompanho há muitos e muitos anos, não só como amigo, mas como fã do trabalho que você desenvolve e que eu acho que agora chega realmente num momento muito especial com TV Conexões. E eu vou ficar muito honrado de cada dia fazer mais parte dessa família. Nos honra vou tê-lo aqui com todo o coração. Estael, seja bem-vinda. Faça daqui, não só desse programa, dessa sala de estar, a sua sala de estar, e seja bem-vinda à TV Conexões. E venha contar mais histórias. Venha com a gente. Tá bem, agradeço com alegria, certo? Muito obrigada, porque foi uma aula, realmente, né?
está sendo uma aula. E como eu gosto muito de trabalhar com texto e poesia, eu vou fechar, peço licença para fechar com uma poesia que é uma música do bloco Ileaie, que também é responsável por grandes mudanças, né, principalmente a questão estética. As entidades já estão lhe dando toda a licença, nós não somos nada, mas a sua presença já é uma abertura. Então, este texto, ele fala que a educação é a bola da vez. Se a gente não abraçar agora, não vai perder. E diz, né, o que é que eu quero? O que é que eu quero? Eu quero saúde, estudar, viver contente, me formar, trabalhar, ter mais valor, secretário de Estado, ser ministro, jornalista, engenheiro, senador. Quero cotas iguais, não diferentes. Quero ter meu direito aonde eu for. Moradia decente para essa gente. No Brasil, ver o negro presidente. Essa reparação já passou da hora. Eu não me iludo, pois eu sou uma negra quilombola. Eles pensam que podem apagar nossa memória, mas a força nos conduz nesta trajetória. Este país aqui foi feito por nós. Ninguém vai mudar nem calar nossa voz. Direito de ir e voltar, cidadão. Levanta a bandeira do gueto, negões, negonas. Levanta a bandeira do gueto, negões, negonas. Meu companheiro de programa, de TV. E aí, que maravilha. Fechando aqui mais um Nós com memórias. Com certeza, né? Memórias coletivas que vão ficar registradas aí nessa nossa rede mundial de computadores para que várias pessoas possam ter acesso e fazer reflexões, né? E também deixar o convite para quem ainda não conhece o Conexões na Ponta do Giz, aproveitar e até lá conhecer o nosso programa, porque temos lá várias outras histórias também de colegas nossos professores que vocês precisam conhecer para poder aprofundar e se inspirarem, como hoje nós nos inspiramos com Stael, com a fala de Ricardo, né? E com esse momento maravilhoso que foi compartilhado e que ficará sempre em nós. Em Nós é o nosso programa. Não perca, 5 anos da TV Conexões, ó, uma maravilha. Olha, muitas novidades, parcerias aqui na TV Conexões, junto com a FACED, a Escola de Educação da UFBA. Agora é TV Conexões. Grupo de pesquisa estarão aqui com programas independentes. Então, essa é a grande novidade que nós estamos lançando, FACED e TV Conexões e FACED, e aí com grandes nomes, grandes programas. Aqui se faz educação, aqui se faz cultura, aqui essa massa crítica tem voz. Você vai entender o que está acontecendo nos nossos grupos de pesquisa, o que está se discutindo nessas rodas de conversa. E atenção, Senhor do Bonfim, é o primeiro, não é não? Primeiro. Dia 23 de julho. Aconteceu, nós estamos gravando, esse programa é gravado, mas está no ar o mais novo reality show da TV Conexões. Uma competição, não é competição, mas é um game show, que antigamente a gente chamava de gincana. Hoje ficou mais chique, né? Então, aqui, dia 23, estreamos em Senhor do Bonfim e vamos nessa caravana do saber percorrer toda a Bahia com o Sabe ou Não Sabe. Sabe ou Não Sabe, um programa de perguntas e respostas. Prenda, vai ser 1h30 com o público ao vivo, você aí, escola contra escola, com perguntas em todas as áreas do conhecimento, inclusive história da Bahia. Então, não perca esse grande programa, todo sábado é sábado ou domingo? Mas estreamos já o Sabe ou Não Sabe, o maior game do saber brasileiro, aí na sua escola. Olha, já estamos com a agenda quase fechada até outubro. Nós estamos já fechando a agenda de novembro. É cidade contra cidade, Ipiaú vezes Jequié. Olha,
vai ser um programa que vai deixar a história. Nós só estamos começando, movimentando essa garotada, auditórios cheios para o sabe ou não sabe. Fique com a gente. Beijo no coração e até a próxima terça-feira. Obrigado, obrigado. Deus lhe pague e os orixás que nos protejam.